Taxa falsa de rejeição, isso relacionado ao controle de acesso, um dos instrumentos de segurança e gestão de áreas e instalações. Você já ouviu falar disso? Nesse vídeo nós iremos abordar essa temática que foi cobrada no concurso da banca FCC para o TRT2 São Paulo, para o cargo de agente de polícia judicial. Mas antes de iniciar a nossa questão, roda a vinheta. Fala, comandante! Eu sou o professor Fernando Marinha, consultor de segurança institucional, e estou fazendo um trabalho aqui de resolução de questões relacionadas à temática segurança institucional, uma área que vem crescendo a cada dia. No vídeo de hoje, nós falaremos aqui sobre a taxa de falsa de rejeição, beleza? Isso aqui foi cobrado na prova, tá? Do TRT2, TRT de São Paulo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questãozinha. Vamos lá. Dentre as análises realizadas para aferir a responsividade e eficácia de um controle de acesso, determinar a taxa de falsa rejeição, FRR, refere-se a, percebam, quem nunca ouviu falar na FRR, taxa falsa de rejeição, estava ali fadado a errar essa questão, beleza? E a gente vai ver que é um conceito bem simples, mas que a gente precisa ter visto ou visto antes, tá? Antes de iniciar propriamente, tá, na nossa resolução de questões, eu vou pedir para vocês ajudarem o nosso canal aqui, tá? Então, por favor, ativem aí o sininho, se inscreva no nosso canal, beleza? E curta o nosso vídeo, tá bom? Isso aqui é fundamental para a gente conseguir continuar trazendo conteúdos como esse, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Como a gente falou, né? Essa temática, ela tem relação direta, tá? Tem relação direta com os instrumentos de segurança e gestão de áreas e instalação, beleza? Que vão ter ali uma divisão didática. Quando a gente fala de como é que eu vou fazer o gerenciamento da segurança, né? De áreas de determinada área ou instalação, né? Então, a gente tem ali uma divisão didática. A gente vai dividir as ações em alguns tópicos, beleza? Que basicamente, nesses tópicos serão, tá? Que basicamente esses tópicos aqui serão o seguinte, vamos lá. Serviço de vigilância, controle de acesso, segurança patrimonial propriamente dita e segurança eletrônica. Essa atividade, essa questãozinha, ela está relacionada mais ao controle de acesso. Mas eu vou dar uma pincelada em todos esses conceitos só para a gente conseguir entender melhor e fazer uma revisão dessa matéria, beleza? Então vamos lá. Primeiro deles, né, é o serviço de vigilância. O serviço de vigilância é toda aquela atividade realizada pelo homem, tá? Então, é ali, por exemplo, a gente vai ter o homem como principal ferramenta. É quando, por exemplo, eu tenho um policial fazendo policiamento, o vigilante fazendo ali aquelas rondas ou estando em determinado posto. Tudo isso tem relação, tá, com o serviço de vigilância, que aí, lógico, né, relacionado à segurança e gestão de áreas e instalações. Beleza? Como é que a gente vai dividir isso? Né? A gente tem que botar os postos em locais específicos, né? A gente não vai sair distribuir. Na hora de distribuir os postos, nós temos que ter um plano de segurança orgânica bem feito de áreas e instalações, para saber onde que vai botar, o que vai controlar e etc. Também, da mesma forma, as rondas, né? Será que a gente vai fazer sempre ronda em horários fixos? Será que a gente vai variar? Então, isso assim vai ter que ser bem planejado, beleza? Isso tudo tem a ver com o serviço de vigilância. Outro ponto, que aí tem total relação com a nossa questãozinha aqui, nós vamos falar do controle de acesso. Esse controle de acesso, a gente vai trazer para vocês aqui nesse vídeo as fases do controle de acesso, a divisão didática do controle de acesso, como a gente divide ele didaticamente para ficar mais fácil, e especificamente dessa questão, vamos falar aqui das tecnologias, o que a gente pode hoje utilizar no controle de acesso que vão facilitar a nossa vida, tá? E em relação aqui à segurança patrimonial propriamente dita, gente, aqui são o quê? São aquelas portas, janelas, beleza? São muros, tudo isso, concertinas, enfim,
tudo, telas, isso tudo é coisa física, tá? É aquilo que vai propiciar uma segurança, beleza? E é a que é mais utilizada hoje, certo? Então, basicamente, elas são divididas ali quanto à fabricação de materiais dedicados e não dedicados. O que é material dedicado, gente? É material que foi feito para ser isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma porta, a porta foi feita para fazer ali atuar na segurança patrimonial propriamente dita. E os não dedicados é aqueles instrumentos que a gente pode até utilizar, mas eles não foram fabricados para isso. Exemplo, eu vou botar determinada planta para ninguém acessar a minha área ali, pisar ali naquela região. Vou botar uma árvore. A árvore, lógico, ela não foi concebida para trabalhar nessa área, tá? Para ser ali, funcionar como um meio físico, né? Ali vai ser, no caso, vai ser um meio natural, tá? Mas ela pode ser utilizada, então é um meio não dedicado, beleza? E quanto à operacionalização, ele se divide em dois, basicamente. São os meios mecânicos e as barreiras físicas. Os meios mecânicos, nós estamos ali, portas, janelas, concertinas, catracas, são coisas que geralmente funcionam intramuros, dentro da minha instituição. E as barreiras físicas são coisas que geralmente funcionam lá de fora, que podem ser artificiais, naturais ou animais. Então, por exemplo, a barreira física artificial, eu construo um muro, tá? Boto uma concertina, é uma coisa que eu construí, tá? Natural. Eu, por exemplo, vou construir a minha casa que ela está num penhasco, então aquele penhasco é uma barreira física natural. E outro exemplo clássico de barreiras físicas animais, quando eu coloco cachorros, por exemplo, para ninguém entrar na minha casa com medo de ser mordido pelo cachorro. Ou na época medieval lá, que eu botava jacarés naqueles lagos que ficavam em volta ali do meu castelo. Beleza? E ainda, como último instrumento, nós vamos falar aqui da segurança eletrônica. São equipamentos eletrônicos empregados aqui na segurança e gestão de áreas e instalações. Então aqui eu vou ter sistema de controle de acesso, alarmes, sensores, câmeras, enfim, tudo isso aí é um sistema, né? É a segurança eletrônica, que, lógico, está relacionado a algo maior, tá? Esse algo maior é a segurança e gestão de áreas e instalações, beleza? Agora nós vamos falar propriamente dito aqui do nosso controle de acesso, beleza? Vamos iniciar falando aqui, tá? Sobre as fases do controle de acesso. Gente, olha só, didaticamente, quando nós vamos fazer o controle de acesso de determinada coisa, nós vamos seguir ali uma ordem. Ah, eu preciso sempre seguir essa ordem? Não. Eu não preciso seguir sempre essa ordem ou ter todos esses elementos. Eu estou falando aqui, eu estou trazendo para vocês o cardápio completo. Tá? O cardápio completo. A gente vai ver que em determinados pontos, determinadas vezes, você não vai seguir exatamente tudo que está aqui. Beleza? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é a identificação, tá? No mundo ideal. O que é identificação? Chega uma pessoa lá, te dá uma identidade, você olha para aquela identidade e fala e vê, essa pessoa parece ela mesma, então você está identificando ela, beleza? Segunda fase, você vai fazer o cadastro, vai pegar aqueles dados respeitados, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, vai inserir no seu sistema, tá? O cadastro. Terceira fase, o registro, você vai botar, beleza, aquela pessoa já está cadastrada, mas que horas que ela vai entrar, qual a porta que ela vai entrar, qual lugar que ela vai visitar, isso é o registro. Após feito isso, você vai aí então deliberar se ela pode ou não entrar. Olha, você está proibida a visita a esse gabinete. Não pode, não tem ninguém lá, por exemplo, ninguém te autorizou a entrar. Você não pode entrar. Beleza, você vai acessar, tá? Ou vai permitir ou negar o acesso daquela pessoa. Muita gente acha que o controle de acesso é só essa fase, permitir e negar. Não, vocês viram que tem fases que acontecem antes disso, beleza? E até após, beleza? E aí nós vamos ter a última fase, que é a inspeção de segurança. Vai fazer, por exemplo, aquela pessoa passar num pórtico detector de metais para ver se ela está armada e os pertences dela passar num raio-x. Isso aqui são exemplos de coisas que nós vamos fazer na inspeção de segurança. Há alguns lugares, por exemplo, se a pessoa tem marca-passo, aí ela não pode passar naquilo. Vai passar só uma raquete, vai ter um procedimento diferenciado e etc. Beleza? E aqui encerram as fases do controle de acesso. Só que após o controle de acesso, eu posso fazer uma transição. Vamos supor que aquela pessoa ela tem alguma restrição de acesso, ela já foi na minha instituição, já quebrou o barraco ali, e eu tenho que ficar de olho nela. E aí eu vou avisar, por exemplo, a minha central de monitoramento que, olha, bipou aqui, tá entrando o pessoal aqui, tá? Que não era para estar aqui, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai poder transicionar ali para o serviço de vigilância ou serviço eletrônico. E o que é isso? Vai colocar policiais para acompanhar essa inspeção, né?
acompanhar essa visita dele ali, seja de forma disfarçada ali, só seguindo ele, ou até mesmo pelas câmeras, certo? Bom, e a divisão didática do controle de acesso? Ele pode ser basicamente, as modalidades pode ser, né? Ele vai estar ali a parte de procedimental ou propriamente dito, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Bom, o que é o procedimental, gente? Procedimental são aquelas, igual tá essa pessoa aqui, por exemplo, são pessoas que elas não vão fazer todas as fases do controle de acesso. É, por exemplo, quando você emprega ali recepcionistas para fazer a identificação, o cadastro da pessoa, mas ela não tem ali a obrigação ou a possibilidade de fazer, por exemplo, a negar o acesso a determinada pessoa. Tá? Então isso aí é um procedimental. Elas são empenhadas para outras coisas, mas aproveitam, tá? E são utilizadas no controle de acesso. Um exemplo clássico também de controle de acesso procedimental, quando eu dou o crachá para uma pessoa para ela ficar identificada, para ela poder transitar. Ali, aquele crachá não deixa de ser um controle de acesso procedimental, um procedimento que você está fazendo, tá? Que vai servir, por exemplo, você bater o olho, identificar, e ela vai ajudar você no seu controle de acesso. Então, essa menininha aí que está aí, por exemplo, essa que está fazendo o cadastro, ela, por exemplo, não sendo vigilante, não sendo policial, ela está ali fazendo o procedimental. Vamos supor que ela seja uma secretária, tá? E o propriamente dito já é o policial, já é o agente de segurança, tá? Ali, que pode impedir ou não essa pessoa de entrar. Beleza? Então, o propriamente dito, ele vai fazer todas essas etapas que a gente viu ali, todas essas fases do controle de acesso. Os outros vão ser, entre aspas, emprestados. Beleza? Bom, quanto ao meio empregado, eles podem ser de simples checagem de autenticidade ou de identificação biométrica. O que é simples checagem de identidade? Isso aqui nada mais é que, como a gente deu aquele exemplo, o pessoal chega, dá a identidade, você olha a identidade, ó, essa pessoa é essa mesma, eu acho que é, não sou perito, mas está parecendo ser, aí ela pode, você vai inserir os dados ali. Lógico que ele é muito mais barato, você não tem grandes coisas, só uma pessoa vê, ó, a identidade é ela mesma, tá? É lógico, só que ela não é tão confiável, porque imagine que você tem duas pessoas parecidas e uma empresta a identidade para outra. Uma poderia se passar pela outra, certo? Então, ele não é tão não é tão eficiente assim. Por outro lado, nós temos a identificação biométrica, aquela ali que a gente já tem um cadastro, faz o cadastro, por exemplo, da facial, leitura das mãos, íris, enfim, faz toda essa parte de identificação biométrica, e aí ela não consegue se passar por outra pessoa, beleza? Então a ideia é a gente ter um controle melhor. Mas é lógico, né? Isso acaba sendo bem mais caro, certo? Bom, lugar de controle. Segundo o professor Marcos Mandarini, aqui nós temos as entradas permitidas e entradas não permitidas. Entradas permitidas são aqueles lugares que foram feitos para as pessoas entrarem. Portarias, portas. E não permitidas é aquelas que não foram feitas para as pessoas entrarem, mas podem ser alvo. Por exemplo, igual a gente está vendo aí nessa imagem aí, uma pessoa entrando, até um bandido entrando pela chaminé. A chaminé não foi feita para passar ninguém, mas ele pode fazer uma entrada não permitida. Tá? Em regra, tá? As chances de acontecerem entradas permitidas e alguém tentar entrar por entradas permitidas são muito maiores que as não permitidas. Não permitido não é tão comum assim, segundo o professor Marcos Mandarini. Beleza? Bom, e quanto ao objeto de controle, né? Você vai controlar tudo e todos, beleza? Pessoal, gravem essa informação aqui. Controle de acesso, você vai controlar tudo e todos. Beleza? Então, se chegar ali o presidente da República, você vai fazer, lógico, um controle de acesso diferenciado, mas você vai ter que fazer um tipo de controle de acesso. O que eu quero dizer com isso, gente? Você vai precisar pegar a identidade do presidente da República para fazer o cadastro, o registro? Claro que não, mas você já sabe que é ele. Você vai pegar aquilo tudo, nem que você registre ali no seu banco de dados rapidinho e tal. Ele não vai passar por isso tudo, porque provavelmente já foi feito todas as tratativas anteriores, já foi pré-autorizado, etc, etc. Tá bom? Da mesma forma que, por exemplo, tem determinadas situações que servidores passam por um controle de acesso diferenciado de quem não é servidor daquele órgão, tá? Então, isso aí você vai ter em mente, tá? Se cair na sua questão, na sua provinha lá, que se controle de acesso controla tudo e todos, a resposta é correta, beleza? Então, vamos lá. Então, o que você pode ser controlado? Pessoas, materiais, veículos, informações e dados. Lembrando que informações e dados ele já não está tão relacionado com segurança e gestão de áreas e instalações. Ele está mais relacionado ali com a parte de informática e tudo, mas é um tipo de controle de acesso, beleza? Para nosso vídeo aqui, a gente vai se ater aqui a pessoas, materiais e veículos, beleza? Então a gente vai atuar nessa área aí.
Bom, tecnologias associadas, e aqui é onde o bicho pega mais, tá? Porque é uma coisa que já não é tão óbvia assim, a gente tem que entender um pouquinho disso, só que, como sempre, né, são coisas que são básicas. Se você já viu o vídeo antes, se você já assistiu esse vídeo, com certeza você vai acertar a questão. Se você não viu, provavelmente você não vai ter nem noção do que se trata, tá bom? Então, a nossa função aqui é trazer essa informação e fazer você acertar aí a nossa essa questãozinha, beleza? Ah, antes disso, gente, olha só. Quem. Opa! Quem ainda não me segue, tá lá, @professor Fernando Marinha. Pode me seguir lá que a gente está dando sempre dicas disso aí, tá bom? Então vamos voltar aqui à nossa aulinha, beleza? Tecnologias associadas. Vou falar aqui do biométrico comportamental. A biometria comportamental, gente, isso aqui, ele nasceu lá na época dos bancos. O que era isso, gente? Os bancos, você tinha lá pessoas que fraudavam outras, né? Roubavam, faziam ali estelionato, enfim. O que os bancos começaram a perceber, né? Olha, eu vou começar a mapear o comportamento humano, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a gastar determinada quantia, do nada, um dia aleatório, às 3 horas da manhã, ela entra no seu banco, né, virtual, tá? E faz uma compra lá sei lá, na China, em Nova York, Singapura, Japão, sei lá. Ela compra num site que ela não está acostumada a comprar uma quantia absurda. Olha, o banco, ele já sabe que, pelo comportamento que aquela pessoa tem, não é comum ela fazer esse tipo de transação. Ela vai lá e bloqueia. Então, ela já tem traçado, o banco tem traçado a biometria comportamental dela. E a partir dessa biometria comportamental, ela já consegue identificar que algumas ações são suspeitas. E aí nasce o que a gente chama de biometria comportamental. Beleza? Ela não é tão segura, lógico, como uma biometria que a gente faz ali, identidade biométrica, né, facial, íris, lógico que não, mas ela consegue mapear um pouco e pelo menos alertar, olha, esse comportamento, e é estranho. E isso, gente, que nasceu lá na era digital, foi trazido também para a nossa segurança e gestão de áreas e instalações. Então, por exemplo, eu vou avaliar essa biometria comportamental, eu vou avaliar os padrões de comportamento humano em determinada situação. Então, por exemplo, a minha câmera, ainda mais agora com inteligência artificial, ela consegue mapear, tá, que tem uma pessoa usando o casaco num sol danado. Olha, isso não é comum, uma pessoa andando para um lado e para o outro, abordando várias pessoas, ou seja, aquele comportamento está demonstrando um tom de nervosismo, beleza? E essa biometria comportamental, ela ela vai auxiliar no controle, mas ela não identifica fielmente, eu vou falar assim, essa pessoa que está com casaco é o seu José? Claro que não, mas eu vou falar, esse comportamento que essa pessoa, que eu nem sei quem está fazendo, é estranho, e eu vou alertar. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso, tá, no Supremo Tribunal Federal, em que um homem, vocês devem ter visto aí na mídia, ele se aproximou lá do Supremo com bombas, artefatos explosivos e acabou se suicidando. Tá? Em entrevista ao Fantástico, o secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, o APJ, Agente de Polícia Judicial, Marcelo Schettini, ele elucidou algumas coisas, como isso foi possível ser contido, como é que esse homem não conseguiu entrar. E eles usaram essa ferramenta de biometria comportamental. Porque após o dia 8 de janeiro, né, o fatídico 8 de janeiro, o Supremo começou a investir ali em equipamentos e tecnologias e trouxe ali o equipamento de biometria comportamental. O que acontece? Esse sistema ele percebeu que tinha um homem andando para lá e para cá, com casaco, etc. Viu que estava diferente. Tá? Esse homem ele tinha alguma coisa ali que não estava normal. E aí o que ele fez? Ele acionou, ele botou um pop-up no central de monitoramento dos APJ, dos agentes de polícia judicial lá do Supremo. E aí eles verificaram que tinha alguma coisa estranha e mandaram uma viatura se aproximar lá, a abordar aquele sujeito. Graças a essa abordagem, que esse cidadão ele não conseguiu adentrar e provocar um mal maior. Infelizmente, né, essa pessoa veio a óbito que ele acabou se suicidando. Em uma ocorrência policial, a gente nunca quer que socorra, né? Isso pode acontecer, faz parte do processo, mas infelizmente não é isso que acontece, não é isso que a gente quer, mas infelizmente acontece. Esse homem veio a óbito. Mas lembrando, ele não adentrou graças à integração da biometria comportamental ao sistema de controle de acesso do STF. Beleza? Então, um exemplo prático que é fácil, a gente consegue entender melhor aqui como funciona.
beleza? E agora, outra tecnologia associada que é o acesso combinado. Aqui você precisa de mais de uma autenticação, então é aquela porta que você precisa de duas pessoas colocarem a senha ou colocarem o dedo, o crachá, enfim, duas pessoas para acessar. Isso é comum, por exemplo, em bancos. Então, você pode ter mais de um usuário ou mais de um grupo de usuários. Então, por exemplo, para você abrir determinado banco, a cofre do banco, você tem que ter algum gerente e alguém da área da segurança, por exemplo, sei lá, eu estou chutando, tá? Então, isso aí é um acesso combinado. Precisa de duas credenciais para poder habilitar o acesso àquele lugar lá, tá bom? Bom, sistema anti-passback ou sistema anti-dupla passagem, beleza? Como é que é o funcionamento disso? Basicamente, né, é algo que impede que uma pessoa entre duas vezes sem antes ter saído. Então, por exemplo, a pessoa entrou no ambiente. Ela só consegue entrar de novo se ela tiver saído. Então tem uma catraca. A catraca vai entrar, vai rodar que a pessoa entrou, e ela não vai conseguir entrar de novo se antes ela não tiver saído. Ou seja, o sistema entende que ela ainda está lá dentro. Então, para ela entrar, tá? Novamente ela vai ter que sair, certo? Para que serve isso, gente? Para impedir ou dificultar que uma pessoa passe um crachá para outra. Então, você não vai ter alguém ali passando um crachá um para o outro, beleza? A ideia é essa, certo? Bom, quais são os tipos, tá, de anti-passback ou anti-dupla passagem? Você tem o local anti-passback, que é, por exemplo, uma porta, você vai ter esse anti-passback ali em determinada catraca, vai ser só daquela catraca. Global anti-passe aérea, que é o quê? É no prédio inteiro, tá? Então no prédio você tem tudo interligado, a pessoa só vai poder entrar no prédio, independente de qual porta for, tá? Se ela sair, tá? E eu tenho uma área que seria um pouquinho acima do local e abaixo do global. É o quê? Por exemplo, uma sala. Tá? Eu tenho determinada ala, por exemplo, a ala, pro terceiro andar. Terceiro andar só vai poder entrar no terceiro andar depois que você sair, né? Um exemplo. Então, isso aí é uma área anti-passback, beleza? O global seria o quê? Se fosse o prédio todo, tá? E o local seria só na determinada catraca, beleza? E você ainda tem um temporizado, anti-passback temporizado, que é aquele que você fala o seguinte, ó, a pessoa só vai poder entrar novamente, né? Independente se saiu ou não, depois de determinado tempo. Beleza? Isso aqui também é possível uma tecnologia utilizada. Beleza? Quanto ao rigor, tá? Como é que acontece, tá? Eu falei aqui da pessoa não conseguir entrar, mas não necessariamente ela não vai conseguir entrar, tá? Pode ser, se ela for de um rigor rígido, ela fala, ó, essa pessoa não pode entrar, beleza? Agora, se ela for suave, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai ser avisada, o policiamento vai ser, ó, pessoa tal tentou entrar aqui, ó. Então é uma coisa mais suave, beleza? Bom, essa daí é o nosso sistema anti-passback, beleza? Já caiu em prova? Já caiu, beleza? Então, estou trazendo aqui para vocês, beleza? Para falar. Zona de tempo. O que é a zona de tempo? É o intervalo de tempo que os usuários terão acesso a determinado ambiente. Então, você coloca aqui, olha, que, por exemplo, os funcionários só vão poder entrar naquela unidade, tá? De segunda a sexta, no horário de 8 da manhã às 18 horas, por exemplo. Depois disso, se tentar entrar lá, não consegue entrar, tá? Isso, eu estabeleço uma zona de tempo. É um conceito bem simples, mas se a gente não souber essa terminologia zona de tempo, nós erramos a questão, tá certo? E agora aqui, gente, vamos entrar já diretamente aqui na nossa questãozinha, beleza? Vamos trazer aqui. Bom, essas tecnologias, elas, mesmo com toda a tecnologia, ela pode apresentar erros. Basicamente, a gente tem dois tipos de erro que pode acontecer. Ou a pessoa, ela tem a credencial de entrar e na hora de entrar, por algum motivo, ela não consegue entrar, tá? Isso aqui vai gerar um transtorno, mas não é tão grave. Ou, numa situação pior, a pessoa não tem credencial nenhuma. Ela chega ali, ela não era para entrar e ela conseguiu burlar o sistema por algum modo, por algum erro do sistema e entrou. Então tem dois tipos de erros possíveis, beleza? E esses erros, nós vamos ter taxas, nós vamos poder avaliar o quanto o meu sistema está funcionando, o quanto ele está dando erro, beleza? Um sistema, gente, é natural que ele apresente alguns erros. Um sistema zero falhas é impossível de existir. Eu digo isso na prática, impossível de existir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de erro, né? Pessoa autorizada a não entrar. Então chega lá o diretor da sua instituição, vai entrar e não consegue entrar. Ora, ele é o diretor, gente. Por que ele não está conseguindo entrar? Tá? Então, isso aí é algo que nós temos que combater, mas ele aqui, ele é menos grave, apesar de gerar transtorno, né? Então, beleza. Como é que é o nome como é que a gente mede se o meu sistema está funcionando, está tendo muito esse erro? Através da
taxa de rejeição falsa, beleza? Falsa rejection rate, né? Que aí, percebam que é uma divisão, eu não estou falando de subtração, é divisão. O que eu vou pegar? Eu vou pegar a quantidade de pessoas que estão autorizadas a entrar e não conseguiram e vou dividir pela quantidade total de pessoas que tentaram entrar, beleza? Quanto menor for essa relação, maior a sua usabilidade. Lógico, né? Se eu estou dando uma falha, quanto menos eu barro as pessoas que eu não devo barrar, melhor, beleza? Então, quanto menor a FRR, maior a usabilidade. A gente vai precisar disso para responder a questão, beleza? E o outro erro, como eu já adiantei, tá? É aquela pessoa não autorizada ela entrar. Isso é mais grave. Você vai botar um bandido para entrar, né? Um homicida, etc, né? E aí, eu tenho outra taxa para medir isso, que é a taxa de aceitação falsa, beleza? Aqui, perceba que é uma divisão, tá bom? É a FAR, beleza? Então, total de não autorizados aceitos, ou seja, quantos bandidos entraram na minha instituição divididos pela a quantidade total de pessoas que tentaram entrar, beleza? Conseguindo total de não autorizados, né? Aquelas pessoas que não autorizaram entrar, elas tentaram entrar e não conseguiram. Porque aí eu vou verificar, olha, essas pessoas aqui eu consegui barrar. Então eu vou colocar os barrados divididos por aqueles que eram para ser barrados. Aliás, os que eram para ser barrados divididos por aqueles que foram barrados, beleza? Essa é a conta que eu vou fazer. Bom, dito isso, vamos para a nossa questãozinha, beleza? Opa, já até dei a resposta aqui sem querer. Vamos lá, assim, vamos lá. O que é a nossa taxa falsa de rejeição? Como a gente já viu, a taxa falsa de rejeição nada mais é do que a gente medir como a gente mede quem a gente tinha que entrar, a gente não autorizou a entrar, beleza? Então vamos lá. Letra A. Proporção estabelecida entre os usuários devidamente cadastrados, porém indevidamente registrados pelo controle de acesso. E o total de tentativas de usuários legítimos, beleza? Quanto menor a FRR, é mais confiável o sistema. Essa é a nossa resposta, beleza? Essa é a nossa resposta, exatamente o que a gente viu, beleza? Letra B. Proporção estabelecidas entre os usuários indevidamente cadastrados, porém aceitos pelo controle de acesso, e o total de tentativas de usuários legítimos, tá? E aqui ele misturou, aqui ele fez uma miscelânea nessa letra B, tá? Ele trouxe pessoa que era para entrar, pessoa que não era para sair, então isso aqui ele inventou isso aqui tudo, tá? Ele misturou as teorias aqui, as taxas, né, os índices da FRR com a FAR, beleza? Letra C. Diferença do total de acesso entre usuários devidamente cadastrados pelo controle de acesso e os não cadastrados. Percebam, ele falou diferença, gente. A gente já viu que não é diferença, é a divisão. É a divisão de um pelo outro, tá bom? Então, não é isso, beleza? Letra D, proporção. Começou certo, né? Proporção tá certa. Agora vamos ver. Entre os usuários devidamente cadastrados, porém devidamente rejeitados pelo acesso, e o total de tentativas de usuários legítimos. Gente, o que ele erra aqui? Ele fala, quanto maior a FRR, mais confiável. Pessoal, é o oposto disso. O que ele está dizendo na letra D? Que quanto mais eu negar pessoas que tinham que entrar e eu neguei erradamente, isso é melhor? Claro que não, tá bom? É quanto menor. Essa foi o erro da questão, beleza? Letra E. Diferença, olha a diferença aí, total de acesso entre usuários devidamente aceitos pelo controle de acesso. Tá errado, né, gente? Aqui é a rate, tá? É razão, beleza? Esse daqui foi o erro da questão. Pessoal, essa foi nossa questãozinha. Trouxe aqui alguns conceitos, tá? De segurança e gestão de áreas e instalações, principalmente relacionados a controle de acesso. Algumas temáticas extrapolaram um pouco aqui a resolução dessa questão, mas é bom para a gente fazer uma revisão, visto que a gente nunca sabe o que a banca vai cobrar. E alguns desses tópicos, como nós veremos ao resolver futuras questões, já foram cobradas, beleza? Do mais, eu queria desejar a todos bons ventos, mares tranquilos e bons estudos. Forte abraço!